Gente, acabamos de finalizar a plantação de cacau CCN 51, entendeu? Faltava daqui para baixo, aí completamos já lá e agora falta a outra até etapa lá em cima, entendeu? Tá assim é porque tá o arado passou e aí tá meio catombado, mas depois sai jeito. Olha como é que ficou top demais, ó. Tudo alinhadinho, bonitinho. Olha a... Filma aqui, ó. Olha, 3 gemas de cacau top mais essas mudas aí, ó. Essa é com nota 10, ó. E aí, olha como é que tá ali pra cima. 2 tempos 0, doutora Edilson. Aqui é a Anatória 2. Dona Edna tá